Mais uma vez estou aqui com uma história de um grande rei. No Antigo Testamento nos mostra a história do rei Davi, neto da Moabita Rute e Boaz o judeu. Davi era o filho mais moço de Jessé, pastor de ovelha de seu pai. Louvado seja Deus, escolhido de Deus a rei para reinar sobre todo Israel. Disse o Senhor a Samuel: até quando terá dor de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos tenho provido de um a rei. 1 Samuel 16, verso 1. Então fez Samuel o que disse o Senhor. Veio a Belém, casa de Jessé, o belamita. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabá e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O verso 6. Louvado seja Deus. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, qual disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou-lhe Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando ovelha. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nós não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo. A vê-los entrar, disse o Senhor: levanta-te, unge, pois este é ele. Tomou o vaso, louvado seja Deus, tomou Samuel um chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito Santo de Deus se apossou de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Então Davi era ruivo, formoso, de semblante e de presença. O profeta Samuel ungiu com o azeite, simbolizando que eles foram separados para serviço de Deus, como futuro rei de Israel. Davi, em hebraico, quer dizer amado ou amigo. Louvado seja Deus. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Primeiro, multiplicou a capacidade de Davi. Segundo, aumentou-se-lhe a inteligência e a perspicácia. Louvado seja Deus. Capítulo 17, e o verso 30.
4, Davi num campo, apacentando as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, tomou um dos cordeiros do rebanho. O verso 35, pois lutou Davi e tomou o cordeiro da boca do leão, louvado seja Deus, e agarrou na barba do leão e o feriu e matou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vemos que o capítulo 17, o verso 17, Davi, já após ser ungido a rei, cheio da graça, do poder, da sabedoria, da inteligência, do Espírito Santo de Deus, Jessé, seu pai, disse para Davi: peço-te que leve para teus irmãos trigo tostado e 10 pães, que estão no campo de batalha, que já, louvado seja Deus, durava mais de 40 dias essa guerra com os filisteus. Verso 26, Davi, sabendo, disse: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? O verso 49 e 50 nos diz que Davi meteu a mão numa foz e tomou dali uma pedra e com a funda ali atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus e com uma fenda e uma pedra feriu e o matou o gigante Golias. Porém, Davi não havia espada na mão. Louvado seja Deus. Então, nós vemos várias maravilhas que Deus fez na vida de Davi. Davi, quando estava no campo, enfrentou um leão e um urso, que tomou um dos cordeiros já num dente, ou seja, na boca, ele agarrou na barba do leão e tomou, ainda lutou e matou o leão e matou o urso. Louvado seja Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi lutou para vencer e foi vencedor. Davi foi escolhido por Deus. O povo escolheu Samuel, a rei. Chegou um tempo que Samuel não fez um bom reinado. Então, Deus tomou o reinado da mão de Samuel para entregar ao filho de Jessé, o rei Davi, qual teve uma boa obra, um bom reinado, um bom governo perante os olhos do Senhor, apesar dos seus altos e baixos, mas todos nós sabemos, a Bíblia nos revela que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ou seja, um rei escolhido por Deus. Deus sabia que ele ia ser o homem que foi e até hoje na glória continua sendo. E que Deus em Cristo nos abençoe.